Vamos agora sim lá para Brasília, Joel. A gente está já com a nossa reportagem aqui a postos. É o Ângelo Nascimento que está com a gente, Deve Giovana? ser o É o Ângelo Ângelo que esteve Nascimento? hoje pela manhã comigo Ângelo lá na tela da Nascimento, Band ó. tratando desse assunto, CPI da Covid-19. Ele Então, retorna ó, com a gente aqui agora na rádio, é? agora sim, porque agora há pouco teve um desentendimento, uma pausa que já acabou, viu? A sessão da CPI acabou de ser retomada após um bate-boca entre o senador Otto Alencar e o ministro Marcelo Queiroga, que é o convidado de hoje, né? Volta a prestar depoimento hoje na CPI da Covid. Pois é, nesse ambiente falso, Tem esse juízo de valor a ser... ministro, é nesse ambiente falso, de fake news, de inverdades, de uma corporação de mentirosos que tomaram conta do poder no Brasil, que o senhor, que é um médico, um cardiologista respeitado, está vivendo. E eu não aceitaria viver. E agora começo a parte médica, que vou perguntar. Vamos lá, ao senhor. então. Não, Acho a que médica, porque como eu Ministro, disse, o senador é São médico. várias né? vacinas que estão sendo aplicadas no povo brasileiro por Vossa Excelência, não é isso mesmo? Isso. Eu pergunto, o senhor leu a bula de todas as vacinas? Não. Ministro, lamento o senhor não ter lido a bula de todas as vacinas, pois eu li a bula de todas, ministro. Sabe por quê? Porque o senhor é a autoridade sanitária do Brasil. É exatamente o senhor que determina aplicadas as vacinas e a quem deve tomar vacina ou não. É o senhor que determina. Vamos lá, então. Ângelo Nascimento está com a gente para trazer os detalhes do que aconteceu até agora nesse novo depoimento. Ângelo, tudo bem? Boa tarde para você. O Ângelo que é brasileiro, senão seria Ângelo Nascimento. Se fosse alemão, né? Já viu? Exatamente. Boa tarde, Ângelo. Bem-vindo. Oi, queridos. Boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aí pela Rádio Bandeirantes. Pois é, vocês acompanharam, né? O clima esquentou agora há pouco, inclusive a sessão foi suspensa por uns 10 minutos, mas agora então retomada a partir das perguntas do senador Otto Alencar. Ele que foi responsável por esse momento mais tenso entre ele, né, e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que está retornando hoje aqui à CPI, justamente para prestar esse novo depoimento, que a gente consegue perceber que é uma outra postura de Marcelo Queiroga, se a gente for fazer como parâmetro, né, a primeira vez que ele esteve aqui, de fato ele se exaltou durante uma fala de Otto Alencar, dizendo que o senador estaria acusando ele de estar mentindo, ele não gostou nada disso, então teve uma intervenção para poder fazer essa suspensão para tentar ali acalmar os ânimos, né? Então, esse depoimento está em andamento, que a gente já consegue destacar que ele foi questionado primeiramente pelo relator da CPI, o senador Renan Calheiros, justamente sobre o fato da médica Luana Araújo não ter sido nomeada para a Secretaria de Combate Estratégico à Covid-19, uma secretaria especial. Calheiros perguntou especificamente sobre os motivos que levaram à desistência da nomeação e Queiroga disse que foi uma decisão pessoal e que o perfil dela não era o indicado para as ações esperadas na gestão dele. Um ponto importante que ele destacou, porque ela disse o seguinte aqui, né, que ela foi informada por ele que ela não seria nomeada para o cargo, né, e ela disse acreditar então que isso teria partido da Casa Civil, né, ou por parte da Presidência da República, isentou o ministro de qualquer responsabilidade, mas é que ele admitiu que a decisão foi dele, que não teve nenhuma vedação, nem da Secretaria de Governo, nem até mesmo então por parte aí da Casa Civil. A gente vai ouvir um trechinho. Eu ia perguntar a Vossa Excelência o que Vossa Excelência ouviu para o governo não nomear. Eu vou perguntar a Vossa Excelência, por que Vossa Excelência não a nomeou? Já disse a Vossa Excelência, porque eu entendi que naquele momento, pelo perfil da doutora Luana, não iria contribuir para o meu projeto à frente do Ministério, que era justamente fazer uma harmonização. Por que Vossa Excelência não disse isso para ela? Por que Vossa Excelência não disse isso para ela? Ele quis ser gentil com ela, só isso, né? Quis ser gentil ou... Não é questão de gentileza, é uma questão de mudança. Ou quis ocultar da minha a verdade? Opinião. Não é questão de ocultar a verdade, senador. Isso é uma decisão discricionária do ministro, de nomear ou não um secretário. E o que acabou pegando em relação a Luana Araújo foi justamente o fato de uma vez em que ele esteve em uma comissão aqui do Congresso Nacional, o que ele disse? Ele falou que ela tinha sim a competência, né, todos os aspectos técnicos para assumir esse cargo, inclusive segue vaga então essa função na Secretaria de Enfrentamento à Pandemia Especial. Ele disse que deve anunciar o nome até a próxima sexta-feira. Depois disso, então, o relator insinuou que a medida pode ter ocorrido por questões de ideologia, o que gerou mais uma confusão e bate-boca entre os senadores. Sobre
sobre as atitudes tomadas pelo presidente Jair Bolsonaro no enfrentamento da pandemia, e a pergunta tratou especificamente sobre o não uso de máscaras, né, a promoção de aglomerações em diversos pontos do país. Aí Queiroga voltou a assumir aquele posicionamento de neutralidade, afirmou que não cabe a ele julgar as ações adotadas pelo presidente Jair Bolsonaro e que ele pode apenas orientar. Ele disse o seguinte: olha, eu sou ministro da Saúde, não sou censor do presidente da República. A gente tem um trechinho aí também, vamos ouvir. Não me compete julgar os atos do presidente da República. Mas não é julgar, é orientar. Eu já falei com o presidente da República. Vossa Excelência não orienta? É evidente que sim, senador. É evidente que sim. Mas não, isso é um ato não segue individual, senador. As imagens, elas falam por si só. Eu estou aqui como ministro da Saúde para ajudar o meu país. É esse o meu objetivo. E não vou fazer juízo de valor a respeito da conduta do presidente da República. Mas não é juízo de valor. Vossa Excelência não orienta a não descumprir essas recomendações da República fazer? Já informei a Vossa Excelência que já conversei com o presidente sobre esse assunto. Já informei a Vossa Excelência. Pois é, ele exaltou algumas questões ou diretrizes que foram adotadas por ele desde que ele assumiu o Ministério da Saúde, como a compra, né, de mais 100 milhões de doses de vacinas da Pfizer, também até mesmo a negociação que está em andamento com a farmacêutica norte-americana Moderna para aquisição também de 100 milhões de doses de vacinas. E aí ele afirmou que houve uma redução nos casos de contaminação pelo coronavírus e que o país está vigilante para diminuir as mortes e as internações pela doença, que nas palavras dele então tem aumentado nos últimos dias. O ministro também foi questionado sobre a execução da Copa América aqui no Brasil, um outro motivo que trouxe ele aqui para depor hoje, né? Eles anteciparam o depoimento dele para hoje, e quais seriam as consequências que esse torneio pode deixar na população. Queiroga voltou a afirmar que não coube a ele decidir se a competição iria ocorrer ou não, ou seja, não é de competência dele, que foi uma decisão do governo federal e que o Ministério da Saúde apenas avaliou os protocolos para a execução do evento. Então, eu não é uma justificativa que fundamente a não ocorrência do evento. Agora, a decisão de fazer ou não o evento não compete ao Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, o ministro, na verdade, destacou ainda, né, que está analisando todos os dias os dados de consumo de oxigênio para que não falte um insumo em áreas estratégicas do país, como o Nordeste, o Norte e a região do Mato Grosso do Sul. Inclusive, ele disse acreditar que não vai faltar kit de tubação nos estados aqui do país para que o Brasil não venha vivenciar momentos como aqueles de muita aflição, né, que a gente acompanhou no caso em Manaus, lá no Amazonas, a falta de oxigênio e muitas pessoas morrendo. O ponto importante aqui para a gente poder já finalizar foi o seguinte, né, em relação ao gabinete paralelo, né, que segundo então Renan Calheiros já há provas que mostram que existe esse gabinete paralelo, e aí a ideia era justamente aprovar hoje o requerimento para a convocação do deputado Osmar Terra, ele que foi ministro da Cidadania do governo do presidente Jair Bolsonaro, mas agora a votação vai ficar para amanhã, antes do depoimento de Elcio Franco do Pazuello. Ângelo, é isso então. Só uma dúvida, qual o período dessa CPI? Há prazo para ela? Só para a gente refrescar a memória aqui e se reposicionar quanto a essa CPI. Até quando a gente vai aguentar isso? Há prazo para essa CPI se encerrar? Eu queria que você desse alguns detalhes para a gente nesse sentido, ou se não há prazo. O que dá para dizer? É um prazo de 90 dias. Provavelmente no meados de agosto já deve estar encerrando aqui esse trabalho com a entrega do relatório, né, por parte do senador Renan Calheiros. É uma expectativa que ele já entregue um relatório preliminar. Tinha essa expectativa dos primeiros 30 dias de trabalho, mas por enquanto ele ainda não apresentou. Esse prazo ele pode ser prorrogado, mas segundo o Omar Aziz, não há objetivo nesse momento de prorrogar esse prazo, e os trabalhos devem ser finalizados em um prazo de 90 dias mesmo, já a partir de agosto mais ou menos, viu, Joel? Hoje o Marcelo Queiroga está sendo ouvido. Qual a próxima pessoa a ser ouvida na CPI? Né, ex-número 2 então do Ministério da Saúde, que é o segundo cargo mais importante lá durante a gestão de Eduardo Pazuello. Aí na quinta-feira vai ser a vez de Wilson Lima, governador do estado lá do Amazonas. Lembrando que a vinda dele para cá, e se tiver de outros governadores, atende um pleito daqueles parlamentares que fazem parte da base governista. Inclusive no início teve uma crítica do senador Marcos Rogério, ele que faz parte da base governista, de se considerar muito pouco, né, o fato de neste momento apenas ser a convocação aí de um governador, no caso Wilson Lima, na quinta-feira.
segunda-feira. Eles querem ampliar esse escopo, viu, Joel? Tá, o Wilson Lima, ele está indo na CPI a pedido da base governista, é isso? Exatamente, a base governista. O requerimento, inclusive, para a convocação dele foi apresentado por parlamentares da base governista. Tá bom. Agora, se a gente pode ouvir aqui o bate-boca, né, que o Ângelo comentou, a gente tem aqui, que aconteceu agora há pouco e acabou pausando a CPI entre o senador Otto Alencar e o ministro da Saúde. Senador, o senhor não falou a verdade. Eu sempre falo a verdade. Eu sempre falo a verdade. Senador, eu distribuí 70 milhões de doses de vacina para os brasileiros. Eu distribuí 70 milhões de doses de vacina para o povo brasileiro. O senhor está produzindo uma pseudo-vacinação no Brasil? Não tem pseudo-vacinação nenhuma. E não aceito que seja desqualificado o patrimônio da sociedade brasileira. Você quer ler a bula? Certo? Você quer ler a bula? Eu aplico 70 milhões de vacinas dos brasileiros de norte a sul. De norte a sul, senador Otto Alencar. De norte a sul. O senhor, em vez de dizer o nome da pessoa, o senhor foi dizer presidente, o órgão. Vamos encerrar. Vossa Excelência tem que colocar o feito a ordem aqui. Não, peraí. O senhor não vai dizer comigo, não pode gritar comigo, senador. Não estou gritando com Vossa Excelência. Vossa Excelência me chamou de mentiroso. Não chamei, não. Me acusou, não usei esse termo, não, senhor. Não usei o termo. Não usei o termo. E injusta. Aí foi encerrado, retomaram agora e segue o depoimento lá. Foi por isso que eles foram tomar água lá com açúcar? Foi por isso que eles foram tomar aguinha com açúcar. Pode pôr maracujá também. Pega o maracujá com polpa e tudo, a polpa. Porque dentro da semente tem uma substância que deixa você mais calminha, não é só a polpa, é a semente mesmo. Então quebra a semente, como se fosse fazer uma caipirinha, sabe quando você soca o limão ali? Sim. Com açúcar? Então pega, o Ângelo, você tá com a gente ainda ou já correu? Recomenda isso aí, Ângelo, já qualquer correu? Coisa, tá? Ô, Ângelo, compra um saco de maracujá. Tá caro, mas compra aí, leva pra lá e fala pros caras amassarem ali no socador. Aí eles vão socando, amassando. Nesse procedimento de socar, os caras já vão se tranquilizando, porque vai extravasando um pouco daquela energia que tá represada, sabe? Aí depois os caras tomam aquela polpa com a semente toda quebrada com água para ficarem mais tranquilos. Acho que o nosso ouvinte pode mandar mensagem, inclusive com algumas dicas mesmo, né? Para os senadores e o Queiroga lá, para todos ficarem mais tranquilos. Eu já dei uma dica. Queria ouvir de você que está do outro lado do rádio alguma dica aí. O que é legal? É chá de erva cidreira? Chá de capim de maracujá, camomila. Camomila, não esqueça dela. Quais as ideias aí? Acho que seria legal a gente fazer um programa agora, mais do que nunca, de prestação de serviço, né? A gente pode reenviar, pegar essas mensagens todas, reenviá-las o quanto antes lá para Brasília. Então já estamos aguardando aqui as mensagens todas do 999048756. Ângelo, qual que é o nome da sua mãe, velhinho? O nome da minha mãe é Adailda, inclusive ela acompanha todos os dias o Bora Brasil. E não vou nem contar o que ela me fala, ela fica mandando um beijo pra você lá pela tela. Eu falei, mas ele não vê. Aí eu tento achar um espaço pra mandar, pra falar que ela tá mandando um beijo pra você, mas eu nunca consigo. Amanhã vou mandar um beijo pra ela, como faço pra Dona Rosa, que é a mãe do Orestes Lithaife. Dona Adailda, é isso? Ela ouve a gente também ou só acompanha na TV? Acompanha mais na TV, todos mais os na dias, TV. Ela ligada. Então tá bom, amanhã eu vou mandar um beijo pra ela. Mas mande por mim agora já pra Dona Adailda. Parabéns pra Dona Anailda, soube criar muito bem o filhão aí. É um grande profissional e gente boa. Carinho. Eu que agradeço, um abraço, querido.